Finalmente, Carol Conká, a rapper, foi eliminada do Big Brother Brasil com 99,17% dos votos. Foi arrancada da casa, né? Sinceramente, eu até acho que ela fez por merecer toda essa rejeição, mas eu preferia que esses 99% de rejeição fossem para o Bolsonaro, um sujeito que está no poder e que tem impacto na vida real das pessoas e que está levando o país para o buraco. Eu não compreendo, sinceramente eu não compreendo como esse sujeito ainda tem lá sua base de apoio de 20 e poucos por cento. Ele tinha que estar com rejeição semelhante, tinha que ter lá 99% da população repudiando o Bolsonaro e exigindo que os seus parlamentares votem para remover esse cara do poder. Mas no Big Brother a Carol Conká conseguiu unificar a população brasileira e ontem foi dia de festa, né? As pessoas comemorando como se fosse final de Copa do Mundo a ejeção da Carol Conká do programa. Eu quero aproveitar essa circunstância para abordar alguns temas aqui, alguns que eu já mencionei anteriormente, de maneira bastante rápida e falar um pouco sobre o que isso representa para a mentalidade coletiva, né? A primeira coisa, eu insisto no ponto que eu não entendo o que leva alguém conhecido, alguém que tem uma carreira, uma trajetória artística, alguém que já tenha, sabe, alguma conquista na sua área, no seu campo de trabalho, eu não entendo o que leva essa pessoa a entrar no Big Brother, como é o caso de algumas celebridades que acabam participando ou do Big Brother ou da Fazenda. Eu não entendo, de fato, porque é muito posto em jogo, né? Tem um documentário chamado Get Me Roger Stone, que fala sobre o Roger Stone, que é um assessor político que contribuiu na campanha do Trump. E ele é uma pessoa infame, na verdade, né? Ele é conhecido por jogar sujo na política, por usar manobras bem desleais na política. E tem um ponto desse documentário que o Roger Stone fala assim: é melhor ser infame do que ser nada, do que ser desconhecido. E eu não sei se concordo, na verdade. Eu não sei se você ter uma má reputação é melhor do que você não ter nenhuma reputação, de você não ser conhecido. Eu acho que é melhor você ser anônimo do que você ter uma má reputação. Mas, segundo o Roger Stone, tem vantagens em ser temido, em ser, sabe, maquiavélico como ele era. Inclusive, o Roger Stone foi preso por irregularidades na campanha do Trump e foi perdoado, né, recebeu um perdão presidencial antes do Trump deixar o poder. Mas assista esse documentário, você vê uma figura ali que usa da sua má fama, da sua má reputação para obter benefícios para si próprio. Tem quem faça isso, na verdade, mas eu acho que quando a pessoa é um artista, quando a pessoa é um compositor, um cantor, uma celebridade, má reputação não é muito favorável, na verdade. Isso fecha portas, isso compromete a sua carreira de algum modo, e a Carol Conká vai sentir isso agora, né? A má reputação que ela obteve a partir de sua participação no Big Brother vai, pelo menos inicialmente, afetar a sua carreira. Inclusive eu vi que a Globo vai fornecer agora um serviço de segurança extra para Carol Conká nos próximos dias, porque eles têm receio de que ela seja vítima de agressões, de tentativas de linchamento, algum tipo de coisa, algum tipo de, sabe, extrapolar os insultos, extrapolar o linchamento virtual e passar a ser um tipo de ataque físico. Pra você ver a dimensão que a coisa tomou, né? É um personagem que ela desenvolveu dentro do programa que se tornou tão odioso, tão repugnante para as pessoas que há uma preocupação real, concreta, de que ela possa vir a ser agredida pelas pessoas. E isso também demonstra esse espírito do brasileiro, né, aflorado de agressividade, tudo à flor da pele, né? Eu vi um vídeo recentemente, tem uns 2, 3 dias que eu vi um vídeo aqui de uns jovens no Burger King e porque uma funcionária maltratou os clientes, eles começaram a quebrar tudo no Burger King. Então, assim, é uma sociedade tão disfuncional em termos de agressividade, esses impulsos agressivos, que aparentemente qualquer coisa leva a esse tipo de reação explosiva e violenta e agressiva, ao ponto de uma participante do Big Brother ter que agora ficar escondida durante os dias para não apanhar na rua. Não que isso, sabe, legitime o modo como ela se comportou no Big Brother, foi de fato repugnante, foi de fato repreensível, mas é claro que isso não autoriza a violência física contra alguém. Inclusive, até um ponto que a gente tem que pensar, né, sobre essa mentalidade do olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, e muita gente pensa que é a lógica a ser aplicada para as pessoas. Então, se ela foi repugnante, se ela foi odiosa, se ela foi, sabe, se ela cometeu tortura psicológica com um participante lá, então nós também devemos fazer isso. E eu discordo completamente desse tipo de comportamento, né? Eu acho que não se combate ódio com ódio, não se combate intolerância com intolerância, não se combate violência com violência. Com raríssimas exceções, há casos no qual você não tem como combater violência com pais, mas geralmente você
respondendo a mesma moeda só perpetua um ciclo de ódio e de intolerância. Mas a Carol Conká vai sentir agora na pele, fora da casa, um tipo de comportamento de uma militância virtual que age desse mesmo modo como ela agiu na casa, perseguindo as pessoas, fazendo linchamentos virtuais das pessoas. Ela vai sentir agora. Infelizmente, é um modo como as pessoas se comportam em manada, nesses bandos. E geralmente esses linchamentos virtuais, só para fazer um parênteses aqui, eles são meio inofensivos, assim, né? Em termos de reputação, em termos de carreira. Você fala uma coisa lá que as pessoas pegam e começam a usar contra você, daí é 2 dias de ataque na internet, 2 dias de ataque no Twitter, e passa. Eles encontram outro alvo e segue adiante. Raramente prejudica a sua carreira, raramente te prejudica de algum modo concreto, né? No caso da Carol Conká, é um pouco cedo a gente prever o que vai acontecer com ela depois, porque ela perdeu muitos seguidores nas redes sociais, não sei se vai impactar em quem é fã dela, quem acompanha a carreira dela como rapper, também não sei dizer, não sei até que ponto que as pessoas ficaram realmente indignadas para deixar de acompanhar a carreira dela artística, porque a gente tem inúmeros casos na história da humanidade, né, de grandes artistas que eram pessoas que você não queria se encontrar num bar para sentar com ela e conversar. Tem muitos casos, na verdade, né? Tem grandes artistas que têm um ego gigantesco, são narcisistas ou eram narcisistas e que simplesmente ofuscava, né? Drenava as demais pessoas. Mas, por outro lado, a produção artística dessas pessoas estão além delas. Então, não sei se é o caso da Carol Conká, não acompanho a carreira dela, mas não sei até que ponto, como eu disse, que isso vai impactar na carreira musical dela, artística dela. Esperar para ver. E sobre esses linchamentos virtuais, eu quero ler aqui um tweet do Lucas Penteado, que foi uma das principais vítimas desses ataques da Carol Conká dentro da casa. E ele abandonou o programa, né? Ele desistiu do programa porque não aguentava mais a tortura psicológica lá dentro. Ele diz o seguinte: o BBB é um jogo. Tudo é diferente, é em outra dimensão. Não desejo a ninguém o ódio e a violência. Quem repudia o que eu vivi deve agir diferente. Desejo a Carol acolhimento da família e de quem a ama. Desejo mais ainda aprendizado e recomeço. Todo mundo merece recomeçar. Ele põe um coraçãozinho aqui. Eu acho que, na verdade, esse é um comportamento que a gente deveria ter em vários níveis, né? Não apenas com quem está aí do mesmo lado que a gente no espectro político, ideológico, mas também, muitas vezes, com opositores, desde que haja um tipo de reconhecimento genuíno do erro e do comportamento, daquilo que a pessoa fez, né? Também não adianta você querer perdoar alguém que não está disposto a ser perdoado porque não se redimiu. Mas, certamente, a Carol Conká agora vai passar via crucis dela, né? Ela vai, como eu disse, compreender a dimensão do ódio da internet, da intolerância, do linchamento virtual, das militâncias virtuais, esse comportamento de manada que é um comportamento que quer sangue, na verdade, né? As pessoas querem sangue, elas querem o suicídio da pessoa às vezes, é uma coisa realmente fora de controle e que, embora tenha pouca repercussão de fato no mundo concreto, né? Raramente você vê a pessoa perder um trabalho por causa disso, mas por outro lado, tem um impacto psicológico muito grande, né? Você ser linchado publicamente na internet abala, assim, mexe com a pessoa muitas vezes e isso não é legal. Não é legal mesmo, não recomendo. E a outra coisa tem um pouco a ver com a dinâmica do jogo do Big Brother, né? Com a saída da Carol Conká, como vai ficar agora a casa. Porque, se vocês acompanharam outras edições, vocês sabem que o Big Brother, ele é montado, né? Ele é elaborado de um modo a criar uma narrativa. Quem faz o curso meu no ICL de escrita narrativas já ouviu essa história aqui e vai compreender muito bem o que estou falando. Eles escolhem ali, seja pelo público, ou seja pela própria edição do programa, eles escolhem ali quem são os heróis. Então você tem ali uma dinâmica de bem versus mal, ou de esses são os bonzinhos e esses são os vilões. Eles fazem isso. Por quê? Por que fazem isso? Porque o conflito, ele é o cerne, ele é o ponto crítico de qualquer história, de qualquer narrativa. Se você não tem conflito, você não tem história. Se você não tem a disputa, se você não tem esse confronto, não tem o avanço na progressão da história. Então, eles criam os heróis, tanto que o próprio Bial, quando era apresentador, dizia, né, heróis da nave Big Brother. Então, assim, você tem os heróis e você tem os vilões, são as pessoas que criam essa tensão na casa, que desestabilizam a casa e que geram uma dinâmica que faz com que o espectador queira assistir. Ah, como é que vai se desenrolar essa treta? Para onde isso vai levar? Essa pessoa vai ser expulsa da casa, ela vai ser eliminada, o que vai acontecer? Quando você tem uma figura como a Carol Conká, que incorporou os atributos da vilã, ela era um dos elementos que movimentava o programa. Então, assim, as pessoas assistiam para ver qual é a próxima da Carol Conká, o que ela vai fazer agora, né? Quem que ela vai incomodar agora, com quem ela vai brigar, quem que ela vai manipular. E aí, quando um personagem como esse deixa a casa, outro personagem vai ter que ocupar esse espaço. Como o programa tem bastante participante ainda, também que no começo, há muitas possibilidades para poder preencher essa lacuna, mas certamente é um personagem que fará falta para a dinâmica do programa. Quem já viu Big Brother anteriormente sabe que as últimas semanas, por exemplo, as últimas 2, 3 semanas, não tem graça nenhuma o programa, porque assim, não tem mais briga, não tem mais atritos, só tem lá um grupinho dos amiguinhos,
amiguinhos, e quando chega na última semana, por exemplo, sinceramente o programa é um marasmo total, é uma monotonia total, só dormem, conversas triviais. Então, esse elemento do conflito, ele é fundamental para manter o espectador assistindo, querendo saber o que vai acontecer adiante. Embora o comportamento da Carol tenha sido totalmente repreensível, ela era um dos elementos que movimentava a casa, né? Que movimentava o jogo. Então, certamente nessa dinâmica, né? Nesse pensamento de narrativa, né? De arco narrativo, de onde leva a história, fará falta na casa para isso, né? Mas claro, como eu disse, outro vai ocupar esse espaço. Outro vai se tornar agora o vilão, até que seja eliminado e assim por diante até o final do programa. O brasileiro adora odiar as pessoas, né? Adora odiar o vilão, adora ter alguém ali para demonizar, essa mentalidade de bem versus mal, essa mentalidade de alguém que enfeche todas as qualidades negativas e que tem que ser extirpado e perseguido e linchado publicamente. O que é lamentável, na verdade, né? Eu realmente sei que até os maiores vilões da história, talvez em pouquíssimas exceções, assim, são as pessoas que tivessem algum tipo de, sei lá, algum tipo de problema psiquiátrico grave, mas a maior parte das pessoas na história, dos vilões da história, eles eram bons com os seus cupinchas, eram bons com seus amigos, eram bons com suas famílias, às vezes nem com a família também, às vezes matava irmão, matava pai, matava primo, mas muitas vezes o vilão também se acha o herói, né? Até falei isso no curso de escrita narrativas também, que todo mundo é o herói de sua própria história. Então, assim, se você pegasse um filme como Guerra nas Estrelas e narrasse pelo ponto de vista do Darth Vader, ele seria o herói. Ele seria o herói enfrentando os terroristas que eram os rebeldes, Luke Skywalker e toda aquela turma lá que estava querendo destruir a Estrela da Morte. Então todo mundo é o herói de sua própria história. E eu já falei sobre um documentário que é bem interessante para vocês também, chamado The Decent One, que é sobre o Heinrich Himmler, que era um dos assessores, né, uma das figuras principais do governo nazista, era o chefe da Gestapo e da SS, e quando você assiste o documentário que relata os diários do Himmler, que mostra como ele se enxergava, você vê que o Himmler achava que era um homem decente, que era um cidadão de bem, que era alguém que estava enfrentando o mal. Então você tem uma figura que, junto com outros líderes da cúpula nazista, enfeixam na nossa mentalidade coletiva o mal supremo. Essa pessoa, o Himmler, achava que era um bom cidadão, que ele estava cumprindo a sua missão patriótica, que estava defendendo a moral e os bons costumes. Então todo mundo, na sua ótica, na sua perspectiva, é o herói da história. Mesmo quando não é. Mesmo que quando visto de fora por outras pessoas, é visto como um vilão, como alguém maquiavélico, como alguém maligno, como alguém infame, como diria o Roger Stone no documentário que eu mencionei. E só um último elemento, também só um último detalhe para concluir esse vídeo, uma coisa que eu percebo, que no caso da Carol Conká, essa rejeição enorme que ela teve é decorrente, em parte, dos atos dela, do comportamento dela na casa, mas também tem elementos adicionais que não são meramente o comportamento dela, não são meramente culpa dela, mas tem racismo envolvido, e você vê isso nas reações das pessoas quando ela foi eliminada. Você ouve alguns vídeos aqui e tem insultos racistas contra a Carol Conká, e tem também uma grande dose de misoginia, uma grande dose de machismo nessa história. Se fosse um homem branco se comportando do mesmo modo como se comportou a Carol Conká, possivelmente não teria tanta rejeição assim como ela teve. Porque já houve outras edições com personagens bastante manipuladores, bastante repugnantes em muitos sentidos também, e que não foram eliminados com tanta rejeição assim como foi a Carol Conká. Então, nesse sentido, você une, de fato, uma série de comportamentos que são altamente condenáveis, mas também une outros elementos que não estão no controle dela. Então, eu vejo aqui que você pega uma sociedade que está à flor da pele, como a brasileira, repleta de ódio, repleta de raiva, que quer encontrar alvos, que quer encontrar inimigos, que quer encontrar alguém para linchar, e a gente vê isso diariamente. A gente vê diariamente, todos os dias, alguém está sendo linchado na rede social. Todos os dias. Se você passar uma semana acompanhando a internet, o Twitter, você vai encontrar inúmeros casos de pessoas sendo linchadas publicamente. Porque há uma sanha, né? Há um desejo de fazer isso. Então você une um comportamento que tem sido reforçado diariamente de perseguição, você une racismo, você une misoginia, leva a essa consequência. De fato, eu espero, né, como disse o Lucas aqui, que a Carol Conká reveja o comportamento dela dentro da casa, que consiga enxergar o que aconteceu ali, que consiga de fato enxergar isso e que genuinamente aprenda com isso. Aprenda com isso, quem sabe até possa no futuro reconstruir a imagem que ela, por conta própria, destruiu também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aqui, né? Insisto aqui, recomendo que vocês assistam ao documentário do Roger Stone e também assistam esse documentário do Himmler, The Decent One, para vocês verem como até o vilão acha que é o herói na sua própria história. O
O que vocês pensam sobre essa história da Carol Conká? E que espero que em breve a gente tenha 99,17% de rejeição ao Bolsonaro, porque esse sim merece o repúdio da boa parte da população brasileira. Esse sim tem um impacto real na vida das pessoas, uma destruição concreta, uma destruição da imagem do Brasil fora, dentro, uma destruição da vida das pessoas na pandemia, ou seja, o repúdio pode ser direcionado a comportamentos repreensíveis, mas também tem que ser direcionado para coisas que realmente fazem impacto concreto na vida dos brasileiros. Então eu espero isso, né? Me diga o que vocês pensam, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro e um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Daqui a pouquinho teríamos a 6ª aula no curso de escrita narrativas, então se torne aluno, aproveite para poder fazer o curso lá e confira nos livros sobre o Bolsonaro e também sobre Jesus Histórico, um romance sobre Jesus chamado O Rei dos Judeus. Um abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!